Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 126. Nós vamos ler em duas versões. A primeira nós vamos ler na Revista Atualizada. Depois nós vamos ler o mesmo texto na King James. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Agora na versão King James. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Senhor, inunda-nos, ó Senhor Deus, nessa noite, como a chuva torrencial no deserto. Aquece-nos, ó Senhor Deus, com teu fogo e faz-nos sair daqui cheios de ti. Em nome de Jesus. Algumas palavras saltam aos nossos olhos nesse texto. Nesse primeiro versículo do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Restauração. Na versão King James, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Sião. Restauração. Cativeiro. Sonho. Para nós entendermos o contexto desse texto, nós precisamos entender o que são algumas dessas palavras, para nós entendermos como que um pouco, arranharmos um pouco que o salmista quis dizer aqui nesse texto. Nós precisamos entender o que é cativeiro, o que é exílio. Para entendermos o que é exílio, nós precisamos entender, voltar lá atrás. E como não poderia deixar de ser, Deus plantou um jardim. E Deus colocou nesse jardim um homem. E nesse jardim no centro desse jardim tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, que trazia a vida do céu para a terra. E Deus faz uma aliança com esse homem, chamada Aliança Edênica. E nessa aliança há uma proibição. Qual é? Não coma do fruto da árvore
do conhecimento do bem e do mal. E a única coisa que o homem não deveria fazer, ele faz. E ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos que o resultado dessa ação está lá em Gênesis 3, do versículo 23 ao 24, que fala que Deus tira o homem do jardim. Mais precisamente, Deus fala: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perceba que Deus, Ele não convida o homem a sair do jardim. Ele não dá uma: por favor, Adão, você poderia se retirar do jardim? Ele o expulsa do jardim. Ele o escorraça do jardim. Ele tira o homem do jardim para fora do jardim. E o homem fora do jardim, ele se vê desconectado. Ele se vê alienado do jardim. Ele se vê quebrado na relação em que ele tinha com Deus dentro do jardim. Ele passa a viver debaixo de um ambiente, de uma cultura, de um sistema, de uma ambiência que não é mais a ambiência do jardim. Que é a ambiência do exílio. Que é a ambiência de alguém que não tem mais toda a cultura, a ambiência, o sistema, a abundância do jardim mais. E ele tem que lavrar a terra da qual ele foi tirado. Percebe? Então hoje, agora, o homem não está debaixo da ambiência do jardim, da cultura do jardim, mas está debaixo da ambiência de um outro sistema, que é o sistema do exílio, do cativeiro. Exílio é a alienação do jardim, é a desconexão do homem da presença de Deus e do ambiente da vida que flui dele. E é nesse ambiente que Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Um deles, Abel, está também, foi gerado fora do jardim, mas o seu olhar, o seu desejo está voltado para o Éden, está voltado para dentro do jardim, e ele dá a sua oferta com esse coração, com o coração voltado para o jardim. Mas Caim, ele se mistura com o exílio, ele se mistura com o sistema fora do jardim, ele se mistura com aquilo que já está desconexo da presença de Deus. E a sua oferta é de acordo com aquilo com que ele se mistura. Com o fruto da terra do qual ele foi tirado. E aí, você vai percebendo que ao se misturar com a ambiência do exílio, ele vai caminhando para mais longe do jardim, até o ponto dele se tornar um errante. E se tornando um errante, ele começa a ter atitudes do exílio.
E uma das primeiras atitudes do exílio é se proteger. E a Bíblia fala que Caim, ele funda uma cidade. E ele funda uma cidade e coloca o próprio nome na cidade. E o que é uma cidade senão um monte de casas rodeadas por um muro? Por que um muro? Porque eu preciso me proteger. Me proteger do quê? Me proteger do medo. Me proteger da violência. Me proteger da corrupção. Por quê? Porque eu sou alguém errante na terra. Não posso mais voltar para o jardim. E eu sou alguém marcado nessa terra. Percebe? E ele funda uma cidade. E aqui nós temos dois sistemas então. Eu tenho o sistema do jardim. E eu tenho o sistema da cidade. Que são totalmente o inverso do outro. Um diametralmente longe do outro. Enquanto a cultura do jardim é uma cultura de abundância, de segurança, de paz, de regozijo. A cultura da cidade é uma cultura de violência, corrupção, confusão. E é nessa cultura de cidade que nós vemos crescer a humanidade, até que surge um homem chamado Nimrod, filho de Cão, neto de Noé, em que ele cria uma cidade, ele constrói uma cidade chamada Babel, que é a semente de outra cidade, que é Babilônia. Criada na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E é nesse contexto da Babilônia, nesse contexto da Mesopotâmia, que Deus chama um homem chamado Abraão para sair de lá e ir para uma terra onde Deus iria mostrar para ele. Uma terra que mana leite e mel, de abundância, segurança e paz. Um jardim. E nessa terra, Deus faz uma aliança com o povo que sai de Abraão, com o povo de Israel, chamada aliança mosaica. E nessa aliança, Deus pede uma coisa para esse povo: obedeçam a minha lei. E a única coisa que eles fazem é não obedecem à lei. Então, esse povo é o quê? Expulso da terra, aonde mana leite e mel. Para onde? Para a Babilônia. Para uma cidade chamada Babilônia. Para o exílio. Enquanto no jardim eu tenho a árvore da vida que liga o céu à terra, na Babilônia eu tenho uma torre de Babel que tenta subir os mais altos céus. E tem para fazer o nome do homem grande. Mas irmãos, por isso ao lermos esse texto, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, nessa terra que mana leite e mel, chamada Israel, existia um monte, onde foi criada, onde foi construída uma cidade chamada Jerusalém. E esse monte é o Monte Sião. E nesse monte é onde Davi trouxe a arca do Senhor. E lá habitava a presença de Deus. A presença de Deus. Por isso que, ao lermos esse texto, nós precisamos desse contexto para entendermos por que eles falam: quando o Senhor nos restaurou,
Quando o Senhor nos trouxe da Babilônia, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ficamos como quem sonha. Porque vamos voltar a Sião, nós vamos voltar à presença de Deus, nós vamos voltar ao Monte Santo da presença do Senhor. Nós não fomos criados para vivermos no exílio. Israel não tinha sido criados para viver no exílio. Há 3 formas de se viver no exílio. A primeira, a rebeldia. Você se rebela contra todo o sistema da Babilônia. Sabe o que vai acontecer com você? Vai morrer. Ou então, eu me curvo ao sistema da Babilônia. Eu visto as roupas, eu me curvo aos deuses, eu ando segundo os seus critérios, eu ando segundo a política da Babilônia, eu ando segundo a economia da Babilônia, eu ando segundo a vontade dos reis da Babilônia, a prostituição e a corrupção da Babilônia. E o terceiro, meus irmãos, foi como Daniel andou no exílio. Ele serviu na Babilônia, sim, mas ele era leal a Deus. Não se curvava diante dos deuses da Babilônia. Não se conformava ao sistema da Babilônia. Antes o seu coração era voltado para Sião. A Bíblia fala que Daniel, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em direção a Jerusalém, em direção a Sião, e orava. O coração daqueles que amam Sião está em Sião, mesmo que os seus pés estejam na Babilônia. Não fomos criados para vivermos na Babilônia. A nossa essência, a nossa estrutura não foi criada para a escravidão. O exílio é resultado da nossa natureza e relutância em nos posicionarmos, a nossa identidade como cidadãos do céu. Enquanto nós não assumirmos a nossa cidadania do céu, nós continuaremos no exílio. Liberdade é a essência daquele que tem o Espírito Santo. Sião, meus irmãos. Sião é a nossa casa. Sião é o nosso lar. A presença de Deus é o nosso habitat. É o lugar onde nós nos sentimos confortáveis. É o lugar onde nós temos saudade. A presença de Deus é o lugar onde nós ansiamos. Sião é aquilo que nós mais queremos. É a presença do nosso Rei. É a presença do nosso Senhor. Somente aquele que nasceu em Sião, somente aquele que tem origem no Espírito, sabe que o exílio não é o seu lar. Não se sente confortável no exílio. Não se sente confortável em Babilônia. Somos levados para o exílio porque não exercemos a nossa cidadania e nem a nossa identidade. O exílio é a consequência de uma mentalidade de escravo. Ah, mas quando o Senhor nos traz de volta, quando o Senhor nos restaura, né, Sônia? Ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso. E o nosso coração se enche de alegria. Quem um dia percebeu a presença de Deus no seu coração,
percebeu o encontro com aquele que nasceu dentro do jardim, aquele que é a árvore da vida, quem um dia teve a possibilidade e a graça de se encontrar com Jesus, nunca mais foi o mesmo. O nosso coração se explodiu de alegria, e a nossa boca se encheu de cânticos e de louvor, porque em nós explodiu uma fonte de vida eterna. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, a nossa identidade foi imprimida novamente, nós voltamos do cativeiro e nós fomos salvos e redimidos e libertos pela cruz. Por isso, quando ouvimos falar de Jerusalém, de Sião, ouvimos falar da nossa casa, ouvimos falar do nosso lar, ouvimos falar do lugar que é a nossa origem. Nós amamos a presença de Deus. Nós queremos voltar para lá, todos os dias. Todos os dias. Quando o Senhor nos traz de volta do exílio, o resultado é alegria, gozo e júbilo. Explode em nosso espírito a nossa verdadeira identidade. Não tem como esconder. Torna-se visível para todos que algo aconteceu em nós, algo aconteceu dentro de nós, não é, Alfredo? Algo aconteceu dentro de nós. Eu não sei como, não sei explicar, mas eu não sou mais o mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Não tem como esconder, torna-se visível para todos que estão ao redor, quando estamos voltando para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira vocação. O exílio não é o nosso lar, o estilo de vida do exílio não é para nós. E há no coração, meus queridos, há no coração daqueles que foram nascidos no jardim, um grito, um clamor, um choro. Há um grito dentro de nós. Intermitente, diário, que está no versículo 4 de Salmo 126, que fala: ah, Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos como as torrentes do Negueb. Ah, Senhor, traz-nos de volta do cativeiro, Senhor Deus, como as correntes do sul. O Negueb é um deserto que fica ao sul de Israel. E ele é muito árido, ele é muito seco, não nasce nada nele. Mas tem uma época do ano em que vem as chuvas, serôdia. Vem as últimas chuvas, as chuvas antes da colheita. E essas chuvas são muito fortes. E elas vêm sobre esse ponto de Israel, sobre o Negueb, sobre esse deserto. E são muitas chuvas. E elas se acumulam nas regiões altas desse deserto, ao ponto de transbordar. E a hora que essas chuvas transbordam, essas chuvas, elas transbordam das regiões altas, e ela desce para o deserto, inundando em correntes aos leitos dos rios, e faz um rio caudaloso sobre o deserto.
E esse rio, quando ele evapora, começa a nascer em Neguebe uma vegetação verde como nunca vista em Israel. E lá começa a crescer árvores, começa a crescer vegetação, começa a crescer um jardim. Por isso eles falam: Senhor, restaura-nos. Senhor, volta-nos, ó Senhor Deus, a tua presença e faz-nos como as torrentes do Neguebe. Faz-nos um jardim, Senhor. Faz-nos aqueles que estão cheios da tua presença. Queremos ser restaurados, Senhor. Por quê? Porque nós não nascemos no cativeiro. A nossa origem é a tua presença, a nossa origem é a tua vontade, a nossa origem é a vontade do Senhor. Nós queremos comer da árvore da vida, nós queremos andar na tua presença, nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos andar na ambiência da tua cultura, da tua vida em nós. Senhor, há um grito, há um choro, há um clamor, há um anseio daquele que nasceu no jardim para voltar para o jardim. Nós queremos a presença de Deus. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. E faz, Senhor Deus, fluir em nós um rio caudaloso, como as torrentes do Neguebe. Um grito que deve explodir em nós: restaura-nos, Senhor. Como uma torrente que invade o deserto árido e sem vida. E neste deserto faz surgir um jardim. Quando esse povo volta do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, eles encontram uma cidade desolada. Os muros derrubados, as portas quebradas. O solo abandonado. Eles não encontram aquela casa, aquela cidade que eles deixaram, porque Nabucodonosor, ao invadir a Babilônia, derruba o templo, sitia a cidade e a destrói. E esse povo que volta do cativeiro, eles voltam para a desolação. E eles precisam reconstruir. Eles precisam restaurar. Eles precisam semear novamente. Eles precisam reconstruir novamente. E eles choram. Eles lamentam. Uma parte é a parte do Senhor, que nos restaura. Mas tem uma outra parte, que é a nossa parte. Nós somos restaurados para podermos restaurar. Nós somos restaurados. Nós somos trazidos do cativeiro para que possamos ser aqueles que restauram tudo aquilo que está ao nosso redor. E a restauração, meus irmãos, ela exige foco, ela exige fé, ela exige choro. E aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão com seus feixes.
Há no coração daquele que nasceu em Sião um sonho: ver o jardim restaurado. Há no coração daquele que nasceu em Sião, somente os que sonham conseguem restaurar Sião. Somente aqueles que têm os sonhos de Deus queimando no seu coração conseguem semear em terra arrasada. Pois precisa de lágrimas, precisa de choro para regar a semente. Uma vez que o Senhor nos restaura, nós precisamos povoar, semear. Isso exige foco, fé, coração. Semear é preciso, mesmo que com lágrimas. No tempo de semeadura não é fácil. Toda semeadura é um ato de fé. Mesmo não vendo, você lança a semente. As lágrimas é o adubo da semente. Quem não chora, não rega a semente. O coração de todo semeador exige um choro, exige um clamor. Restaura no Senhor. Restaura no Senhor. A igreja de Jesus, ela é formada por semeadores. A igreja de Jesus é formada por gente que chora. É um povo que vive a cultura do jardim, mesmo estando no exílio. Mesmo estando no sistema da Babilônia, não se conforma com esse sistema. Antes o seu olhar, o seu anseio, a sua aspiração, o choro, a sua intenção, estão voltados para Sião. A igreja de Jesus é feita de gente que tem fome. A igreja de Jesus é feita de gente que tem sede. A igreja de Jesus é feita de gente humilde. A igreja de Jesus é feita de gente pacificadora, misericordiosa. A igreja de Jesus é feita de gente que chora. A igreja de Jesus é feita de gente que compadece dos fracos. A igreja de Jesus é feita de gente que anda a segunda milha. A igreja de Jesus é gente que dá alta face. A igreja de Jesus é feita de gente perseguida por causa do seu amor por Cristo. A igreja é feita de gente que visita o pobre, que acolhe o aflito, que cura o enfermo, que visita aquele que tem necessidade. Nós não fazemos parte do sistema da Babilônia, que diz que você tem que ter, que você tem que ter e que você tem que ter. Nós somos aqueles que dá e repartilha. A igreja de Jesus é feita de gente cujo tesouro e a herança está em Cristo. A igreja de Jesus é feita de mordomos fiéis. Nada é nosso, meus irmãos. O seu apartamento não é seu. A sua faculdade não é sua. A sua família não é sua. A sua esposa não é sua. Nada que você tem nas suas mãos é seu. É tudo dele. É para ele e por causa dele. Nós não fazemos parte do cativeiro e no exílio.
Nós fazemos parte de Sião, de Jerusalém. O nosso anseio, o nosso amor está na palavra de Deus. Essa igreja é uma igreja que anseia e que tem um grito: restaura no Senhor. Como as torrentes do Negueb. O seu dom não é seu. A igreja de Jesus é feita de gente que restaura o caído, reconstrói muralhas. A igreja de Jesus é feita de gente que ama um ao outro, mesmo que o outro seja muito diferente de nós. Como o Senhor tem feito no meio de nós, irmãos. Como o Senhor tem restaurado as nossas vidas. Como o Senhor tem curado as nossas feridas. Como o Senhor tem salvo os nossos filhos. Mas nós precisamos ir para fora. Nós precisamos curar aqueles que estão lá fora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós simplesmente somos igreja e o nosso Senhor morreu por eles. Somos igreja. E como igreja ansiamos pelo Senhor. Somos igreja. E como igreja queremos parecer com o nosso Rei. Somos igreja. E o nosso coração está no Santo dos Santos. Nós não sabemos viver em outro lugar. Nós nem queremos viver em outro lugar. Quantas vezes você já se ajoelhou esse ano e pediu alguma coisa que não fosse para você mesmo? Ou quantas vezes você se ajoelhou esse ano e pediu: Senhor, eu quero a tua presença. Restaura-me, Senhor, como as fontes do Negueb. Eu quero ser como alguém que sonha. Sonha os sonhos de Deus. Sonhe os projetos do Senhor. Chega de sonhar os meus sonhos. Chega de querer, Senhor Deus, satisfazer os meus desejos. Eu quero a Ti, Senhor. Eu quero me rasgar. Eu quero, Senhor Deus, me dobrar. Gera Cristo em mim, Senhor. Gera a tua presença em mim. Faz de mim um jardim fechado. Faz-me sonhar os teus sonhos, Senhor. Dá-me filhos. Filhos para ti. Você pode levantar, ou se ajoelhar, ou ficar sentado. Mas não fica aí impassivo. Apenas clame ao Senhor. Deixa um clamor vir sobre o seu coração nessa noite. Deixa o Senhor falar contigo. Que 2025 seja um ano de restauração para você. Um ano de restauração para você. Se rasgue. Se entregue. Você não nasceu para estar no exílio, nem para morrer no exílio. O seu lugar é a presença de Deus. E é lá que Ele quer que você esteja. Jesus. Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, visita-nos nessa primeira reunião do ano, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Peço que tua presença aumente.
entregue ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não vou mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe me ver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. O meu lugar é na tua presença. Clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, o Santo dos Santos é o nosso lugar. É aí que nós queremos estar, na tua presença, Senhor. Nessa noite eu peço, Senhor Deus, conduz-nos, Senhor, a andar em Ti, a viver em Ti, a cumprir o Teu propósito, a Te amar, a Te amar, a amarmos a Tua glória mais do que qualquer outra coisa, a amarmos a Tua glória, a buscarmos a Tua glória mais do que tudo, em nome de Jesus.